O homem, pela sua razão e capacidade reflexiva, tem sempre que evitar os vícios e caminhar em direção às virtudes. Ou seja, ele tem que se ver longe dos excessos. Ele não pode ser covarde e nem expor a temeridade. Por quê? Porque o equilíbrio é o mais importante. E nós vivemos momentos na sociedade que parece que o que tem mais poder é o dinheiro. Por quê? A possibilidade de se comprar, na concepção de quem tem esse poder na mão, o dinheiro, tudo. Lazer, saúde, felicidade, o que não é verdade. E com isso nós percebemos que para compreender a realidade que nos cerca e nos desenvolver e consolidar uma identidade melhor na compreensão do mundo e de uma relação com Deus, nós podemos pegar os exemplos, principalmente do Mestre, nosso Mestre Jesus, o Filho de Deus, que mostrou com sobriedade, com prudência, a maneira que devemos andar, que é na contramão do mundo, em que percebemos hoje uma cultura hedonista, em que as pessoas estão inseridas dentro de uma dinâmica de busca de prazer, desejando viver intensamente, acreditando que vai encontrar realmente satisfação aqui, ou seja, uma vida plena. Momento sim, mas algo que tenha consistência, poder para dar condição à pessoa de enfrentar os desafios da vida, não. Paliativamente tudo pode responder. Quando pensamos em equilíbrio, quando pensamos em moderação, pensamos em parcimônia, nós começamos então a perceber que significa uma capacidade de ser moderado, de usar de maneira cuidadosa, comedida, evitando desperdícios, excessos, uma noção de que a moderação ela está linkada a uma economia uma boa economia, que é uma forma de usar bem aquilo que se tem, dentro de uma base de sentido em que vai trazer melhor compreensão realmente daquilo que é mais importante para a vida. As pessoas equilibradas têm marcas que a identificam, que constroem seu caráter. São pessoas que gerenciam seus recursos com sabedoria, seus talentos. São pessoas que exercitam um princípio de mordomia, de administração, baseada na realidade da sua história. E são pessoas que discernem de maneira muito clara a diferença entre aquilo que é desejo e aquilo que é necessidade. Essa pessoa, ela se possibilita, ela tem condição de refletir e agir com menos impulso. Ou seja, ela vive com prudência, de forma moderada, eficiente, escolhendo aquilo que realmente pode ser melhor para uma sustentabilidade de uma vida com pouco recurso, mas com significativos benefícios na vida. E com isso nós vamos perceber que quando Jesus ele traz parábolas para ensinar aos seus discípulos, quando ele mostra a forma de administrar, ele mostra que existe forma sábia de se poupar, guardar valores e de forma a ajudar a solucionar momentos de escassez ou momentos imprevisíveis em que a própria vida nos apresenta. E com isso nós vamos desenvolver uma segurança, um planejamento, vamos ser gestores inteligentes, tratando de maneira muito parcimoniosa e tendo um planejamento equilibrado dentro de uma receita e dentro de uma estrita relação de despesa e com aquilo que temos, considerando riscos e fazendo projeto para a vida a curto, médio e longo prazo,
num foco de atender necessidades, prioridades, não desejos, de tal maneira que não se esgotem os recursos. Antes, tudo é previsível, como eu disse, no médio, longo prazo. E com isso nós vamos exercitar o quê? Uma capacidade de administrar de forma muito pontual. Aí nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que agiram assim e que tiveram sucesso e foram bons administradores. Neemias, quando conduzia toda a obra lá dos muros de Jerusalém para proteger o povo e a história. Aquele que exercita o equilíbrio, a parcimônia, tem plena certeza de que nada de fato é seu, mas que está apenas a administrar. E com isso, essa pessoa, ela age de forma equilibrada, organizada e administra com recursos, não aquele disponível, mas de pessoas que confiam nele. E nós temos então ambientes hoje que exigem pessoas com capacidades confiáveis. Isso vai transformando em benefícios pessoais e também em benefícios coletivos. Numa relação que leva aquele que administra a ser reconhecido de maneira a ver como um bom profissional. Importando então no que diz respeito do verdadeiro significado, que num ambiente profissional o profissionalismo deve demonstrar não apenas interesses pessoais, mas um engajamento e um comprometimento. E com isso vai surgir então a capacidade de discernir aquilo que realmente é prioridade, é necessidade, não apenas desejo. E vamos perceber então que nós vamos aprender a estar de todas as formas preparado, a ter e não ter, a ter abundância ou viver em falta. E com isso nós vamos coordenar melhor as despesas numa avaliação daquilo que realmente está disponível. E vamos ter projetos de investimento dentro da real necessidade, no empenho, num procedimento de uma clareza, uma razoabilidade, um equilíbrio, compreendendo então a maneira como vamos poder identificar, investir, reduzir despesa e ter melhor resultado. Compreendendo então que tudo deve ser pensado com planejamento e sem impulsividade. É interessante que nós temos mercadoria de impulso nos supermercados que as pessoas nem percebem que estão levando. Ficam em lugares estratégicos. As grandes indústrias compram lugares estratégicos porque ali sabem que os seus produtos sairão. Marca de quem não é uma pessoa equilibrada, moderada, parcimoniosa, ou parcimonioso, os comportamentos opostos, eles mostram como que falta de moderação e prudência trazem consequências drásticas e uma destruição no próprio caráter da pessoa, porque ela se torna um esbanjador, como nós vemos na parábola do filho pródigo. Após receber a parte que lhe cabia, dada por pai, foi e viveu de maneira insensata. E foi um caos para a sua vida, desperdiçando recursos e vivendo uma vida de desperdício. Chegou um ponto em que estava vazio o seu bolso, o seu coração, a sua alma. E ele estava então precisando agora ter consciência de que não dava para viver do jeito que ele estava vivendo. Quando a pessoa aprende com essas experiências de perda, é bom, igual no caso daquele jovem pródigo. Reconheceu o seu estado, lembrou-se do lar, do pai, recobrou a consciência de que trabalhadores do seu pai tinham melhores condições do que ele, que estava naquela sarjeta, naquela situação de calamidade. E ele volta. E temos também pessoas impulsivas, e com isso ficam endividadas, às vezes entram numa situação de doença ou desemprego,
sofrem demais e com isso perde poder e leva a agir de maneira às vezes injusta, sem considerar realmente aquilo que deve ser feito. Aí nós lembramos então de Acabe, quando ele de forma impetuosa agiu de maneira a não agradar a Deus e teve o seu fim. E um desejo insaciável, né, pela vinha de Nabote. E com isso levou a uma morte injusta. Planejar antes de comprar e esperar para adquirir parecem ações difíceis por causa da facilitação de crédito que temos diante de nós, que na verdade é uma coação, uma sedução, nos leva a uma falta de freio, aumentando a intensidade do nosso desejo e nos leva até a perceber como sendo uma necessidade. Aí nós devemos lembrar que essas coisas não trazem satisfação para o nosso coração. Elas não enchem o nosso coração de alegria, de paz, muito pelo contrário, são momentâneas. Tudo que há no mundo passa. Agora, qual que é o valor desse equilíbrio, dessa moderação, dessa parcimônia no cotidiano? É que nos leva a refletir que o gasto excessivo não é um meio que traz compensação, porque nos leva a um sofrimento, porque ao invés da gente alcançar, nós começamos a desperdiçar, porque damos lugar a desejos. A realidade de pessoas que descarregam no hábito de comprar um subterfúgio para suas dificuldades, frustrações e problemas emocionais traz sérios problemas. E com isso é preciso que essa pessoa se disponha a tratar-se e resolver esse problema para não entrar num caos a sua vida, a sua família. A luta pela sobrevivência não pode ser desconsiderado como algo inerente à vida humana, mas saber gastar é saber trabalhar, é conseguir ajustar realidades daquilo que pode ser comprometido em seu salário e ajustado. Não pode ser uma prática contrária e que venha impedir essa pessoa de ter uma boa identidade no reino de Deus. E um olhar parcimonioso para a vida poderá gerar fatores de busca por uma existência mais equilibrada. Uma pessoa moderada, equilibrada, uma pessoa que consegue refletir, ela tem condição de ter uma vida bem melhor. Vamos ver lições aqui. A mordomia é a responsabilidade de gerenciar recursos que Deus nos dá, nos deixa disponível. E com isso temos que praticar o princípio que rege a nossa relação. Quando pensamos em ofertas e dízimos, entendemos que é um princípio de honra e um princípio de administração, porque podemos estar apresentando como uma forma de culto, porque é uma expressão de uma confiança no Deus que provém tudo para nós. E com isso podemos ofertar, de maneira que vamos viver dentro de possibilidades, evitando acúmulos desnecessários, porque seremos inteligentes para gerir nossas vidas, sendo sábios na administração, tanto dos recursos, como também daquele espaço e de valores eternos que nos são confiados, pela instrução e direção da Bíblia, numa prática cristã, numa vida que agrada a Deus. Uma vida regrada, numa mordomia cristã, ela tem poder para reduzir nosso desgaste, produzindo mais segurança no cotidiano e dessa forma nos tornando mais felizes. Por fim, invariavelmente, convidados
e percebendo que gastar mais do que temos ou investir recurso em desejo, isso não traz felicidade, muito pelo contrário, leva ao desperdício e não é essencial para a vida. Cabe buscarmos um equilíbrio e assim uma maturidade diante dos apelos daquilo que eles colocam diante de nós para nos seduzir. Hoje tudo funciona para seduzir. Vivemos num mundo que nos seduz. Por isso que nós somos convidados a fugir da concupiscência, aquele intenso desejo dos olhos e aquele coração vazio. Evitar ser consumistas. E antes de sairmos, fazermos planejamento para desenvolver bons hábitos no consumo, de maneira a não ficarmos aprisionados à dívida, impedindo-nos de sermos fiéis a Deus, dentro de uma confiança da sua provisão, porque se nos falta, vivemos em dúvida. Mas se somos maus administradores, vem a desconfiança às vezes. Não entendemos, não percebemos a gente como pessoas falhas, por falta de equilíbrio e de moderação. Escolhas difíceis constroem possibilidades ótimas de aprendizagens e desenvolvimento pessoal. Andar por algumas horas escolhendo e refletindo naquilo que vai se comprar, investir muito. Quanto mais refletir, ter cuidado, melhor é, para que a pessoa depois não se arrependa. É muito comum a pessoa chegar em casa e depois ter aquele insight de que fez bobagem enquanto estava caminhando num shopping ou numa loja qualquer, porque foi tomada pelo impulso, por um vazio no coração, por um desejo, e não por uma real necessidade de ter aquilo que foi seduzido levar. Agora, como que nós podemos cuidar do nosso coração? A Bíblia fala que se alguém tiver de guardar, guarda o seu coração. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Encher o nosso coração de Deus, da palavra, percebendo que a vida plena, a vida feliz é com Jesus, que Ele possibilita-nos uma realização em que o pouco que temos se tornará muito, porque nós não viveremos na mesquinhez nem na miséria, muito pelo contrário, satisfeito, porém sem estacionar, mas avançando, sabendo que não é no muito ter, mas sim no muito confiar, é que podemos ter uma vida abençoada.